Prontinho. Agora já é 10 horas. Eu combinei que eu ia fazer essa live agora às 10 da manhã. Primeiramente, bom dia a todo mundo. Bom, o tema dessa live que eu vou fazer, também estou fazendo a transmissão pelo Facebook, é adaptações práticas para a alimentação no controle do diabetes. E deixa eu esperar aqui um pouquinho. Tá. O som tá saindo bem? Todo mundo conseguindo ouvir? Bom, o tema que eu separei dessa live, dessa transmissão de vídeo ao vivo, foi pensando assim, trazer mais informação para essas pessoas que precisam de ter um controle no diabetes, muitas vezes não conseguem, e às vezes não tem não o apoio certo e acaba prejudicando então o controle da glicemia. E eu peguei e eu estive pensando em fazer uma transmissão de vídeo ao vivo e daí estava em dúvida do tema. Daí eu pedi para os meus seguidores no Instagram para me ajudar a escolher o tema. Daí o tema mais votado foi adaptações práticas na alimentação para o controle do diabetes, controle da glicemia. E pensando nisso, que eu tive essa ideia, e o outro tema foi sobre adoçantes. Teve muitas pessoas que votaram para que eu falasse sobre adoçantes, e eu vou deixar então para semana que vem, tá fazendo uma transmissão também de vídeo ao vivo sobre os adoçantes, que é um tema super em alta, e é bem importante estar com a informação correta. E começando então, eu quero falar sobre a questão que a alimentação, ela é dividida praticamente, a gente tem os grandes grupos dos alimentos. E mais especificamente, a gente tem ali os grandes macronutrientes, que seriam os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Bem, todos os alimentos, eles vão, de certa forma, vão influenciar na glicemia, na resposta da nossa glicemia. Tudo aquilo que a gente come, nosso corpo ele vai processar, ele vai absorver e também vai transformar em energia. Tem alguns alimentos que vão ter um processo diferente do que o outro, e agora eu vou estar explicando um pouquinho mais. A questão é que, por exemplo, os carboidratos, sendo ele de uma boa qualidade ou sendo ele mais assim saudável, ele vai ter um reflexo na glicemia também. Mas o processo dele vai ser diferente. Por exemplo, os carboidratos, falando primeiramente. Os carboidratos simples, por exemplo, arroz branco, a farinha branca, os pães, doces, açúcar, são alimentos que o nosso corpo, ele, a partir do momento que tu põe nessa boca, a tua boca já começa o processo de digestão. E quando começa o processo de digestão, já começa então aquele carboidrato ele já se transformar em açúcar, que seria uma pequena molécula que se chama de glicose, que ela vai depois cair na nossa corrente sanguínea. O normal de acontecer é que todo açúcar que a gente come, toda a glicose que a gente come, o nosso corpo ele vai dar conta e vai colocar para dentro das nossas células. Porém, na condição de pessoas que têm diabetes, acaba não funcionando bem essa questão. E depois eu vou estar explicando um pouquinho mais. E a questão é assim, os carboidratos simples, que eu falei ali, farinha branca, pães, doces, eles vão influenciar diretamente na resposta da nossa glicemia, que todo carboidrato ele vai ser transformado em açúcar. Então, e a questão é de 100% daquilo que a gente come de carboidrato vai virar açúcar. Mas, se a gente escolher o carboidrato certo, a gente vai conseguir ter o melhor controle, certo? E os carboidratos, por exemplo, complexos, que seriam do tipo arroz integral, tem ali a fibra, tem, por exemplo, batata doce, mandioca, também é conhecido como macaxeira, aipim.
são alimentos que eles têm fibra junto na composição, então eles vão ser mais demorados no processo da digestão. Porque todo alimento que tem fibra, né, que eu estou falando de carboidratos, ele vai pegar todo açúcar que tem naquele alimento, vai fazer o quê? A fibra ela vai segurar aquele açúcar que tem no alimento e vai liberar mais lentamente, vai atrasar o processo de digestão. Então, vai liberar mais lentamente aquele açúcar daquele alimento para a corrente sanguínea. Então, por isso que é interessante, então, ter conhecimento dos alimentos, dos carboidratos, porque todo carboidrato vai influenciar na resposta da glicemia. Mas, se escolher o carboidrato certo, então tu vai ter o melhor controle da glicemia. E questão também por exemplo, os carboidratos, falando ainda. A partir do momento que tu come, ele já começa o processo de digestão, então já vai liberar açúcar, dependendo da qualidade. Se for ele simples ou ele tiver fibras, deve ser mais, né, devagar. Mas a partir do momento que tu consome ele, teu corpo ele precisa de 15 minutos para ele já começar esse processo. Enquanto que se esse carboidrato ele tiver ali fibra, esse processo de todo o processamento pode levar, em vez de 15 minutos, pode levar 1 hora e meia. Então, olha a diferença que dá no controle depois da glicemia. Vai conseguir manter uma glicemia mais estável. Isso que é o mais importante, assim, do controle do diabetes. Conseguir manter uma glicemia mais estável. Porque quem come muito carboidrato simples, que seria pão branco, farinha branca, doces, vai fazer o quê? Quando comer, vai dar um pico de açúcar. E o teu corpo ele vai querer, não, vou ter que agora dar um jeito nessa glicemia, tá uma quantidade absurda, vou ter que dar um jeito de controlar. E daí o que o nosso corpo faz? Normalmente o nosso corpo ele tem um órgão que se chama pâncreas. O pâncreas ele é um hormônio que ele acaba regulando todo o açúcar que a gente tem, porque ele libera um hormônio que se chama insulina. Só que e o normal seria a glicose está aqui, daí a insulina vai lá tchum, e equilibra. Mas pessoas que não têm um bom controle, já tem um diagnóstico já de diabetes, ou se não comem muito carboidratos, comem muita comida exagerada, o corpo ele não está conseguindo mais lidar. Daí pode acontecer o quê? Dessa pessoa ela ter uma resistência à insulina. Ou seja, o corpo dela não está conseguindo mais trabalhar direito. Então, por isso que acaba desenvolvendo o diabetes. Que acaba sendo por, muitas vezes, o diabetes, na verdade, ele não acontece da noite para o dia. Ele é um processo de anos, de uma vida de sedentarismo, de alto consumo de carboidratos simples, de açúcar, de pão, de bolos, biscoitos, também produtos industrializados que são ricos em açúcar. Isso, ao longo do tempo, vai acarretando um histórico de glicemia alta e o corpo tentando, vou ter que dar um jeito nessa glicemia e às vezes não dá certo. E daí, com o longo do tempo, lá por volta dos 40 anos, de repente surge algum diagnóstico de a glicemia está muito alta. Ou se não descobre já mais tarde, a glicemia está bem alta, já tem alguma complicação. Mas o diabetes nunca ele vai assim, surgir da noite para o dia. É tudo uma questão de tempo, uma linha do tempo. Então, o que é mais importante a gente saber é que o açúcar em excesso ele vai causar, o carboidrato em excesso ele vai causar, então, um aumento na glicemia se for consumido da forma simples, farinha branca, etc. E o que vai influenciar também na nossa glicemia, a gente não pode pensar, é só tirar o carboidrato e deu. Não, a gente tem que levar em consideração também as proteínas e as gorduras. Por exemplo, as proteínas, elas podem influenciar na resposta da nossa glicemia em 30 a 60%, mais ou menos. E elas podem ter reflexo na nossa glicemia de 2 a 4 horas. Por exemplo, comer muita carne só numa grande quantidade vai fazer o quê? Com que essa glicemia ela aumente. E também pode ser também a questão das gorduras. As gorduras elas podem influenciar também na resposta da nossa glicemia. Por exemplo, elas podem influenciar em até 5 horas, se é consumida uma grande quantidade de gordura. Então, não é só cuidar dos carboidratos, a gente tem que cuidar tudo num contexto geral, assim, num contexto que vai incluir todo esse grande grupo
e assim conseguir equilibrar, né, melhor. Por exemplo, ali eu falei de proteínas e gorduras. Por exemplo, bem prático, fritura, peixe frito ou bife de gado empanado frito, ali comer em grande quantidade. Então vai dar reflexo bem grande na glicemia, mas tem formas de então estar lidando melhor, principalmente agora falando, como eu comecei falando sobre os grandes macronutrientes, ali a questão dos carboidratos. Tem muitas pessoas que, eu só como carboidrato, eu só como arroz branco e eu não gosto de arroz integral. É tudo uma questão de hábito. Se começar a criar o hábito de incluir mais vezes o arroz branco, tem a possibilidade então de conseguir adaptar o teu paladar e quem sabe gostar. Tem formas também de estar fazendo um arroz integral, por exemplo, que é muito mais prático. Quem for fazer numa panela comum pode levar até 40 minutos, mas se for fazer numa panela de pressão, por exemplo, é 20 minutos e ele fica macio. Então tem técnicas certas que também podem te auxiliar, então para ter uma alimentação assim mais equilibrada, assim, mais gostosa, porque afinal de contas a gente não come só por, por satisfazer a nossa fome, a gente come porque a gente tem prazer em se alimentar e não basta querer comer uma comida sem graça e achando, eu vou ficar bem só porque eu tô comendo essa comida sem graça aqui, mas a questão é que a gente tem que comer bem e tem que se sentir bem, não tem que ser assim um fardo, um peso. A alimentação, ela envolve muito mais do que o fato de ingerir nutrientes e ali comer só por satisfazer nossas vontades. Então, acaba tendo até um vínculo até social e psicossocial que acaba envolvendo a alimentação. Tem muitos alimentos que a gente come que lembra da nossa infância, por exemplo. Então, a alimentação ela acaba influenciando em vários fatores. E deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui uns tópicos para seguir uma linha do tempo aqui de raciocínio. Aqui. Tá. Então, assim, a grande questão que a gente tem da alimentação, no controle do diabetes, é que muitas vezes essa alimentação ela é pobre por exemplo, em fibras. Né? Que nem eu falei ali, a fibra ela pode atrasar ali a liberação do açúcar em até 1 hora, por exemplo, 1 hora e meia, se ali estiver presente naquela composição. E, por exemplo, frutas. Tem muito diabético que tem medo de comer fruta. Que tem o açúcar ali, tem a frutose. Mas a frutose que a gente tem que ter medo é a frutose que a gente encontra descrita ali, xarope de frutose, que tem nos alimentos industrializados, aquilo ali que a gente tem que ter medo, que tem que ter cuidado. Mas o açúcar da fruta, ele vai ter um reflexo sim na nossa glicemia. Tem alguns alimentos que, por exemplo, de frutas, que tem uma quantidade maior de açúcar do que outros. Por exemplo, a melancia, se tu for comer um grande pedaço, uma fatia grande, ela tem grande quantidade de açúcar. E ela vai, com certeza, dar uma levada na glicemia. Mas comer um pedacinho, tudo bem? Um pedacinho, assim, tudo bem? Não tem por que a gente excluir os alimentos. Eu acho que a gente tem que ter a noção de que... Ai, tá caindo aqui. A gente tem que ter a noção de que a gente não precisa excluir os alimentos, mas tem que saber escolher melhor e com consciência. Que nem a fruta, por exemplo, dá um exemplo, a maçã, por exemplo. Ali a maçã ela tem grande quantidade de fibra. Se for consumir a maçã, por exemplo, com a casca, então tem mais fibra. E todo alimento que tem fibra vai fazer o quê? A liberação do açúcar vai ser mais lentamente, porque a fibra ela vai fazer com que o açúcar que tem na fruta seja mais liberado assim, mais lentamente. Então, a própria fruta vai ajudar no melhor assim, controle da liberação do açúcar. Então, acaba sendo uma boa opção. Mas a questão é, agora eu vou comer fruta, né, sem limites. Não, tudo tem um controle. A gente não pode pensar assim, agora eu vou comer ao infinito. Não, a gente tem que ter um equilíbrio. E também eu tenho outra coisa. Não comer, por exemplo, pode comer fruta, qualquer uma, tudo bem. Agora eu vou comer tudo uma atrás da outra. Não. Distribuir ao longo do dia, por exemplo, frutas, consumir ali dá para ser consumida de 2 a 4 frutas por dia. E daí intercalar, colocar ali
no café da manhã, outro no meio da manhã, daí outro no lanche da tarde, outra antes de dormir, por exemplo, intercalar. E também uma coisa que dá para fazer com as frutas seria colocar a adição de fibra junto. Por exemplo, colocar ali farelo de aveia, colocar ali uma semente de linhaça, uma semente de chia. Vai acabar fazendo com que aquele açúcar seja mais liberado mais lentamente ainda. Então, tem como fazer umas adaptações práticas na alimentação que vai ajudar a um melhor controle. E a questão das saladas, por exemplo, tem muitas pessoas que não gostam de salada, mas a salada é importante também para ajudar no controle da glicemia, porque o açúcar que vai sair dos alimentos, que os carboidratos, eles vão influenciar na resposta da glicemia, eles vão virar em açúcar em até 100%. As gorduras, elas também vão influenciar na resposta da glicemia. As gorduras, elas vão virar em açúcar em até 10%. E as proteínas também. Então, as proteínas, elas podem influenciar em, por exemplo, em torno de 40% de glicose, dependendo. Então, os alimentos eles vão influenciar a resposta da glicemia, mas a questão é ter o equilíbrio e assim conseguir ter um melhor controle. Deixa eu ver aqui o próximo tópico que eu escrevi. Tá. E a questão assim de a gente falando ainda sobre o ato de comer. Tem muitas pessoas que comem achando que estão com fome e, na verdade, isso seria uma sede. Que o nosso corpo ele tem uma região que se chama no cérebro de hipotálamo. E esse centro ele controla a nossa fome e a nossa saciedade. E muitas pessoas não tomam água a quantidade correta. Por exemplo, para ti ter uma noção, quando tu acha que não tá tomando, tu acha que tá tomando água certinho, dá uma conferida na cor que tá saindo da tua urina. Por exemplo, se a tua urina ela tá saindo com uma cor assim escura, assim um cheiro forte, então quer dizer que tu não tá tomando a água na quantidade suficiente. Agora, se a urina ela tá saindo uma cor assim mais clara, então quer dizer que tá bem hidratado. Mas é muito importante ter a hidratação adequada, porque muitas vezes a gente acha que está com fome, mas na real é uma desidratação. Porque daí a gente acha, eu tô sentindo, acho que é fome. Vai lá e come qualquer coisa. E às vezes se vai e come qualquer coisa é um doce, por exemplo. Então, a ingestão correta de água, por exemplo, seria de 35 ml vezes a quantidade do teu peso, por exemplo. E em média, assim, arredondando para todo mundo, a gente fala 2 litros de água, né, por pessoa. Mas é muito importante sim cuidar. Como é que tá a questão como é que tá a hidratação? Que às vezes a gente pensa que tá com fome, mas na verdade é uma desidratação. O corpo tá pedindo água para ti, tu tá dando comida. Então isso vai ajudar também a aumentar o peso, aumentar o descontrole da glicemia. E deixa eu ver aqui. Uma coisa que é muito importante, a questão do ato de comer. Tem muitas pessoas que comem por descontar alguma emoção, comem porque querem fazer, sentir algum momento assim de prazer que não está conseguindo um momento, alguma situação muito difícil, vai lá e come um doce, por exemplo. Então é muito importante a gente estar ligado no nosso corpo, o que ele está pedindo e como é que a gente está respondendo para ele. Porque se a gente come, por exemplo, se tá com uma fome física mesmo, assim, tu ficou um período longo sem se alimentar e agora tá com fome, vai lá e come. Mas a questão é, o problema é quando a gente tem fome, acha que tem fome, só que na verdade quer um momento de prazer, quer comer ali um doce pra ficar assim, comi um doce. Ou se não come algo muito calórico, muito doce, muito gorduroso. Só que às vezes isso acaba pesando e acaba sendo até pior. Então é muito importante estar ligado como é que tu está respondendo o teu corpo. Será que tu está respondendo o teu corpo da melhor forma? Ou se não tu tá respondendo o teu corpo assim só para acabar
prejudicando, é bem importante sim estar atento aos sinais e sintomas de como tu está respondendo para o teu corpo. Porque, por exemplo, às vezes a gente desconta as nossas ansiedades na comida. Só que, na verdade, a gente não precisava fazer isso. Se é um problema de ansiedade, a gente podia pegar o problema que a gente tem, tentar lidar com ele, ou se não pedir ajuda se necessário, ou se não fazer uma caminhada, ter uma leitura de algum livro, limpar a tua mente. E assim não descontar na comida, por exemplo, que é bem importante. E também a questão da respeitar a sociedade. O nosso corpo, ele, quando a gente come, a gente leva um processamento para o nosso cérebro entender que a gente está saciado, leva 20 minutos. Então, aquela refeição que tu está comendo, tem que ali prestar atenção ali, não comer assim de qualquer jeito e deu, mas prestar atenção ali, comer com tranquilidade, de preferência num lugar calmo, que ninguém vai estar gritando nos teus ouvidos, e que tu possa ter aquele momento que é teu, que ali tu vai te alimentar e tu vai ficar bem. E super normal. E a questão assim de a sociedade, como eu falei, a gente até o nosso corpo entender que a gente tá satisfeito leva 20 minutos. Então é bem importante então comer com calma, com mastigar bem, não engolir direto o alimento, mas mastiga bem. Isso vai ajudar no teu processo de digestão, não vai cair um peso depois no teu estômago. E isso vai te fazer se sentir muito melhor e também não vai, também se tu colocar ali uma quantidade ali de fibra junto naquele prato, vai te ajudar também a ter um melhor controle da sua glicemia, por exemplo, colocar ali salada, variar, não comer todo dia o mesmo tipo de salada, mas variar ao longo da semana e comprar alimentos diferentes de semana em semana para colocar micronutrientes diferentes mesmo, porque cada alimento vai ter um micronutriente diferente de outro. Um vai ter uma vitamina de um tipo que não vai ter no outro. Então, é bem interessante intercalar o tipo de alimentos que tu está colocando, fazer um rodízio. E a questão aqui que eu... Deixa eu ver. O próximo tópico que eu separei. A questão aqui de comer em casa, comer na rua. Quem come em casa, eu acho que são as pessoas mais privilegiadas, que ali elas podem fazer um alimento assim que vai conseguir suprir as necessidades dela e ainda conseguir comer bem e no conforto de casa e conseguir os alimentos ali que mais gosta. E a questão de conseguir ter um planejamento também. Às vezes comer na rua é aquela coisa, não tem tempo, é correria, mas a grande questão é de conseguir, se for comer em casa, conseguir ter aquele momento também de no horário certo ali para se alimentar e comer bem. E assim como se for na rua, conseguir e organizar ali o prato, não pegar tudo, pegar um pouquinho de cada coisa e quando vai ficar uma montanha. E é bem importante assim cuidar, equilibrar, por exemplo, num prato de almoço, colocar ali, não esquecer de colocar uma quantidade de proteína, um bife de gado, por exemplo, uma quantidade de carboidrato. Importante que coloque um tipo, não dois, porque como tem muitas vezes o carboidrato ele dependendo, ele pode influenciar muito mais rapidamente do que outro tipo, então é bem importante colocar um tipo e colocar também uma fonte de leguminosa, por exemplo, feijão, grão de bico, lentilha, que são opções que são ricas em fibras e acaba ajudando também a ter uma grande saciedade. E também a questão de colocar também saladas vai ajudar também bastante. E deixa eu ver aqui. Aqui o próximo tópico que eu deixei aqui, que como eu deixei ali o tema como adaptações práticas na alimentação para o controle do diabetes, daqui eu deixei assim como agora o próximo tópico é como adaptar receitas tradicionais para o controle do diabetes. Assim é muito importante adaptar receitas, por exemplo, a gente pode comer de tudo, mas a gente pode adaptar algumas receitas para deixá-las ainda melhores, para deixar elas assim mais saudáveis,
que tenham mais fibras, que tenham assim menor quantidade de carboidratos simples, que vão acabar ajudando no melhor controle da glicemia. Por exemplo, aqui na fotinho que eu deixei dessa live, desse vídeo ao vivo, coloquei ali um bolo. Acho que todo mundo ficou assim babando pelo bolo. Aquilo ali é uma versão que foi adaptada, que ali, por exemplo, começando ali pela cobertura, é um chocolate que é 70% cacau. O chocolate 70% cacau, ele tem grandes quantidades de cacau e ele tem menor quantidade de açúcar, então ele acaba tendo assim um sabor mais acentuado, assim mais marcante, mais amargo. Não é um sabor assim doce, mas acaba sendo uma opção mais saudável do que em relação, por exemplo, ao chocolate branco, chocolate ao leite, que tem ali grande quantidade de açúcar. E dá para aos poucos ir adaptando o paladar. Isso leva um tempo, com certeza, dedicação, mas tem como a gente estar adaptando receitas para deixarem elas assim gostosas, não comer uma coisa monótona, sem graça, mas deixar elas assim gostosas e que sejam saudáveis, que sejam bom para o controle da glicemia. E ali também a questão da massa do bolo que eu fiz. Ali foi farinha de aveia e também eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo integral. Então eu peguei a receita que era, por exemplo, era 2 xícaras de farinha de trigo e eu adaptei, coloquei ali meio a meio para farinha de aveia e meio para farinha de trigo integral. Então tem como a gente fazer adaptações práticas e deixar aquele preparação ali mais nutritiva, mais assim, que tenha maior quantidade de fibra e vai ajudar no melhor controle da glicemia. E ali naquele recheio daquele bolo, por exemplo, eu coloquei ali um leite condensado assim falso, que é leite em pó desnatado com adoçante. Ali eu utilizei foi o stevia, que é um adoçante natural, e água quente. E bati tudo no liquidificador e coloquei depois coco para dar uma encorpadinha, assim, deixar ele mais grossinho. Então, se em comparação, por exemplo, a um leite condensado de caixinha ali, nossa, ele é puro açúcar. E ali eu consegui fazer uma adaptação prática. Então, tem como a gente estar adaptando alimentos que são bem conhecidos, assim, por serem uns, uns vilões no controle, assim, da glicemia, tem como a gente estar adaptando. Por exemplo, ali foi, é, eu coloquei foi cacau 100%. Em vez de colocar, por exemplo, um achocolatado, que ele só tem açúcar. E o cacau, ele é 100%, então ele não tem nenhum aditivo, não tem nenhum açúcar, não tem nada. Então é só cacau, só cacau. Então acabou deixando assim com mais valor nutricional. Ali o cacau ele é rico em antioxidantes, então ele acabou também me dando um outro benefício que eu não estava encontrando numa versão tradicional, por exemplo, que ele tem uma maior quantidade de cacau. E o cacau, ele é um alimento, assim, que a gente pode colocar em várias coisas. Porque, por exemplo, você vai fazer um bolo, né, coloca chocolatado. Mas daí colocar o cacau vai ficar mais nutritivo, assim, vai ficar uma cor mais, assim, mais bonita, assim, mais forte. Então, tem como a gente estar adaptando as receitas. E também a questão de fazer a própria comida. Algumas pessoas gostam de fazer fazer tudo em casa. Eu, por exemplo, sou do tipo que faço até a ricota em casa. E tem pessoas que não gostam de fazer, mas tem coisas que a gente faz no dia a dia que vai ajudar durante a semana. Por exemplo, quem gosta de levar algum lanche para o trabalho, vai para a aula, e quer fazer, então, ter um controle da glicemia. Às vezes não tem mercado para comprar um alimento ali que seja bom para ti. Por exemplo, só tem fritura, só tem ali coisas doces, não tem assim algo que vá te trazer assim, te deixar ali tranquila, vai comer aquilo ali, não vai fazer legal depois da glicemia. Então tem coisas que são práticas que dá para fazer, por exemplo, que nem esse exemplo ali que eu falei do bolo que eu fiz. Tem também formas de fazer bolinhos pequenininhos e congelar. E daí acaba fazendo com uma grande quantidade e ele deixa para durante a semana para
consumindo como lanche durante a semana. Então, em vez de daí comprar algo que seria super adoçado, então acaba sendo uma opção que dá para ser assim equilibrada. Que nem levar fruta em vez de comprar um doce. Também é uma outra alternativa, além de econômica, vai proporcionar então um controle melhor da glicemia. Deixa eu ver aqui mais. A questão de, assim, a gente tem que estar muito atento, assim, quem não consegue fazer os alimentos em casa, que às vezes é por falta de tempo, ou não gosta mesmo, não é todo mundo que é que nem eu que gosta de botar a mão na massa, assim, literalmente fazer os alimentos. Então tem como fazer a opção de adquirir alimentos prontos, mas desde que leia o rótulo nutricional, leia ali atrás do alimento, ver o que que ele tem ali. Será que ele, por exemplo, a gente vê muito pão, por exemplo, de sanduíche, que diz ali na frente dele, pão integral. Só que tu acha que ele é integral. Só que quando tu olha atrás dele, daqui que ele está escrito: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou seja, é a farinha branca. Então, aquela alegação que diz que é integral não é verdadeira. E daí, se tu for ver ali os demais ingredientes, ali depois é açúcar, e depois é não sei o quê, e só depois que daí tem a farinha de trigo integral. Então, acaba sendo uma opção que parecia ser saudável, parecia ser integral, mas não é. Então, é muito importante ler os rótulos nutricionais. Por exemplo, também enlatados, aquelas latinhas de milho, de ervilha, tem algumas versões ali que elas têm ali quantidade de açúcar junto na composição, enquanto que tem outras que é só ali o milho e a água, entendeu? Tem versões que a gente consegue ter o melhor, ter melhor qualidade se a gente olhar ali o que está escrito. E assim a gente consegue ter um melhor controle assim do que a gente vai colocar para dentro da nossa casa. Porque a gente só vai comer aquilo que a gente levar para casa. Então, é muito importante saber ler ali os rótulos, a descrição ali dos ingredientes, porque na verdade, assim, a listagem dos ingredientes não é feita assim de ordem alfabética, é feita de ordem do maior para o menor. O primeiro ingrediente que aparecer ali na listagem é o que mais tem naquela preparação. Enquanto que o que tiver lá embaixo, o último descrito, é o que menos tem. Então, é muito importante saber, então, olhar, ter esse olhar mais crítico nos alimentos. E quando for no mercado, vá com tempo, que daí tu possa ali olhar bem, ver se aquilo ali vai te suprir o que tu está querendo e assim conseguir ter uma melhor assim alimentação, que nem ver se ele não tem muito sal. O sal ele vai estar descrito como sódio, daí é naquela outra tabelinha. Se ele tiver muito sódio, daí procura uma versão que tem menos sódio, porque atualmente aqui no Brasil a gente come mais sal do que deveria. Enquanto que a gente poderia comer ali até 5 colherzinhas, a gente come o dobro. 5 colherzinhas aquelas de cafezinho. E o brasileiro ele come o dobro, segundo uma última pesquisa que foi feita. Então, o consumo excessivo de sal também ele pode acarretar problemas para a saúde. Então, a gente tem que sempre estar pensando que a gente tem que avaliar a nossa alimentação no contexto como um todo. E assim a gente consegue ter um melhor equilíbrio, um melhor controle na glicemia. E aí uma coisa que assim é muito importante, que tem muitas pessoas que elas comem doce em excesso e falam assim, nossa, eu não consigo parar de comer doce. E só que às vezes essa questão de comer doce é falta de alguma coisa que essa pessoa está deixando passar. Por exemplo, ela não está fazendo exercício físico, ela não está se sentindo assim. O exercício físico, quando ele é feito, no seu corpo depois ele libera um hormônio que se chama dopamina, que é o hormônio que tu acaba se sentindo assim bem-estar, prazer, assim tu acaba te sentindo bem assim, de forma geral. Então, essa pessoa, por exemplo, não come
não faz exercício, ela só fica olhando TV, por exemplo. Se tu for dar uma analisada, a TV ela só coloca ali informações que a maioria das vezes são ruins. É morte, é assalto, é problema, ou senão as novelas, traição, é ciúme, inveja. Então essa pessoa ali só está se alimentando de coisas que não estão fazendo bem para ela. E daí ela fica nervosa. E dela, isso, tudo aquilo que a gente permite, tudo aquilo que a gente permite ver, aquilo que a gente permite acessar e obter de informação, isso vai refletir em nós, vai refletir na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir, por exemplo. Uma pessoa que olha muito nesses programas, ela vai ficar mais agitada, vai ficar mais nervosa, porque ela está permitindo isso. Enquanto que se ela, por exemplo, fosse ali ler algum livro, fosse colocar alguma coisa boa mesmo na cabeça, ela ia ficar mais tranquila. Então isso acaba influenciando também. E a questão de muitas vezes que acontece que essa alimentação dessa pessoa tá todo dia a mesma coisa, todo dia é frango grelhado, é salada de tomate, cenoura, alface e um pedacinho de batata doce, por exemplo. Nossa, não tem quem aguente. E dessa pessoa ela vai acabar descontando, não, já chega, eu tô comendo todo dia isso, eu vou comer agora um doce. E vai lá e come. Daí o que acontece? A pessoa vai sentir um peso de ter feito o que fez, porque ela viu que acabou prejudicando o controle da glicemia. A glicemia foi lá nas alturas, por causa de uma fatalidade que ela cometeu. Então, assim, é muito importante a gente pensar que a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que ter uma alimentação assim equilibrada, não é comer aos montes né, tô nem aí, a vida é minha, mas a gente tem que ter o controle daquilo que a gente coloca no nosso corpo, porque afinal de contas, o nosso corpo é a nossa casa e a gente tem que cuidar bem. E é muito importante também a forma que a gente está mostrando para as pessoas que estão ao nosso redor, que se a gente se preocupa com nós mesmos, a gente vai conseguir se preocupar com os outros também. E os outros ao nosso redor, eles vão ficar felizes se a gente estiver bem. Então, acaba sendo uma forma, assim, bem recíproca. E outra questão também, quando a gente come muito doce, ou tem muito desejo por doce, também pode ser falta também de ter alguma motivação. Às vezes não tem uma motivação assim, tá? Não consegue ter assim uma expectativa assim para fazer as coisas novas. Então é muito importante também às vezes conversar com alguma pessoa que tenha confiança, que a maioria das vezes os problemas podem ser resolvidos com uma simples conversa, por exemplo. Mas a gente não pode pegar e descontar os nossos sentimentos na alimentação. E uma questão também de alimentos que às vezes a gente come assim todo dia e aí acaba passando e a gente não come bem, né? E alimentos que podem também ajudar a ter uma. Tem alimentos que são considerados como alimentos da felicidade, por exemplo. Quem come banana, abacate, amêndoas, cacau, esses alimentos eles têm quantidades de triptofano. Triptofano é um aminoácido que ele, quando a gente come, ele vai, esse aminoácido, ele é, aminoácido seria uma proteína, tá? E ele vai pegar e vai fazer com que vai ligar lá no nosso cérebro e vai liberar serotonina. Serotonina é um hormônio que seria do bem-estar, das sensações boas. Então acaba sendo até um hormônio que pode, às vezes, tá naquele dia, ai, cansado, não sabe mais o que fazer, daí, por exemplo, fim de tarde. Ah, tá, não tem mais ânimo para nada. Come aí uma banana com uma aveia, por exemplo. Às vezes pode ser uma solução boa, por exemplo. E a questão de ter também o exercício físico aliado, então acaba ajudando bastante. Bom, deixa eu ver aqui. Hum, bom, vou deixar então, vou encerrar agora aqui a transmissão ao vivo.
E deixar daí na semana que vem eu vou voltar aqui para falar um pouco sobre os adoçantes. Obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo. Foi uma alegria estar aqui com vocês. E daí semana que vem eu volto com o tema de adoçantes. Até mais. Tchauzinho.